Legítimas, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Vamos aqui a mais um Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Já adentramos em 2025, né? Já com alguns acontecimentos, alguns fatos aí, né? Desenrolando, né? Agora, recentemente, os incêndios, né? Os incêndios na Califórnia, que até arruinaram, né, mansões de famosos de Hollywood, né, celebridades de Hollywood, né. Então isso está acontecendo aí, né, recentemente, né, um evento aí muito significativo, né, que está sendo veiculado e ventilado nas mídias tradicionais, nas mídias abertas, né, a respeito, mas sempre superficialmente, né, de um âmbito superficial, né, não com uma profundidade como os conspiranoicos costumam dizer, né? Pois bem, legítimas, agora estou começando a aprender como é que funciona agora o mercado financeiro, né? Recebi uma proposta aí, né, dos estoques, né? Uma proposta aí de uma operadora de mercado financeiro, né, ligada ao mercado livre, né? E me pareceu muito idôneo, né? Fiquei até um pouco receosa de me envolver nesse negócio de mercado financeiro, né? E compra e venda de ações, né? De ativos, né? Nunca tive nenhuma experiência com isso na minha vida, né? Para mim é uma novidade isso para mim, né? E é uma experiência, né? Que agora estou começando a experimentá-la, né? Estou começando a experimentar essa experiência agora, né? Tendo todo o suporte, né? Do suporte técnico, né? Do financeiro, né? Da gestão dos estoques, né? Fiquei receosa de fazer empréstimo no banco, né? Não ia saber como pagar depois a minha dívida, né? Mas já que o retorno, o lucro tem que ser efetivo, então é isso que eu espero, né? Para poder custear depois as minhas dívidas, né? Hoje em dia ainda mais quem vive sozinho, né? É sempre aconselhável não se meter em rascadas e problemas com dívidas com bancos, né? Hoje em dia a gente vive mais para alimentação, a gente custeia mais a alimentação e as contas pagas, né? Todo mês, né? Então, é sempre britanicamente, né? Eu tenho, né, sempre honrado os meus compromissos. Pois bem, legítimas, agora vamos aqui, né, a reflexão do dia, a análise do dia, né? Hoje em dia, é nem aquela música, né, do Raul Seixas, O Ouro de Tolo, né? Aquela parte em que ele fala que nós, seres humanos limitados, usamos só 10% da nossa cabeça animal. E realmente é verdade, né? Nós somos limitados, né? Quantas das pessoas hoje em dia, né? Será que elas são mais do que aquilo que elas aparentam ser? Né? Será que as pessoas hoje em dia querem ser mais do que realmente aparentam ser, né? As pessoas hoje em dia, elas querem ser muito mais, né? Elas querem ser mais inteligentes, né? Ter mais uma condição cognitiva e intelectual mais avantajada, mais avançada, né? Essa gente que é do povão, né? A gente, né? Geralmente aquelas pessoas que querem ser mais do que realmente são, né? Geralmente são aquelas de uma baixa renda, né? No nível mais mediano, medíocre, né? Porque geralmente os ricos, nem os ricos são de ficar se exibindo, né? Exibindo os seus, né? Suas posses, né? Exibindo as suas posses, né? Seus privilégios ou coisa parecida. Mas já as pessoas de poucos meios, de baixa renda, são aqueles que ostentam, né? Em nosso país, especialmente o Brasil, né? Uma pobreza de espírito terrível, né? Uma pobreza de espírito em que a ostentação, né, nas periferias e favelas se torna cada dia mais evidentes, especialmente ligada ao crime organizado, né? E pessoas ligadas a extorsões, estelionatos, né, fraudes, né, enfim, né? Hoje em dia as pessoas querem riqueza ilícita e súbita, né? As pessoas querem acumular bens de forma ilícita e súbita, né? E exibir, né? Quantas influências a gente não vê aí nas redes sociais, nas mídias tradicionais, que assim, enriqueceram, sim, sem mais nem menos, né? Da noite para o dia, né? Influenciadoras, né? Modelos, né? Envolvidas com crime organizado, né?
e que sobe muito rápido, né? Se depois viram notícia nos jornais policialescos, não é mesmo? Hoje em dia, no sistema, todos nós temos que seguir um critério, né? Hoje em dia, as faculdades te dão tipo colação de grau para você ter um documento para você se tornar uma psicóloga, se tornar um médico, um esteticista. Um leigo sem uma educação superior não é um profissional, né? Não é um profissional. Se ele chegar lá e fazer uma cirurgia estética em alguém, vai dar prejuízo e vai vitimar alguém, né? Se ela não tiver um preparo, é a capacitação e adequação né? E o preparo necessário e adequado para, né, cumprir com a sua função, não é mesmo? Pois bem, gente, nós vamos aqui a matéria do dia, né? Eu achei aqui, né? O sistema exige muito das pessoas, né? Temos exigências, né? Para ser músico exige-se uma faculdade, né? Conhecimento em partitura, né? Teoria musical, não só a prática, não é mesmo? Não só a intuição auditiva musical, né? Como eu amo música de qualidade, né? E ficar tocando de vez em quando, né? Ensaiando, né? Exige-se também um preparo, né? Auditivo, teórico também, né? Das notas, né? De cada símbolo da partitura, não é verdade? E do tempo, né? Pois bem, agora vemos tempos aí, né? Esses dias aí, chuva direto, né? Torrencial, né? Chuvas torrenciais, né? Alguns lugares sendo vitimados por inundações, deslizamento de terras, né? Como sempre o Brasil, né? Isso é quase que, né? Esperado mesmo, né? Isso já é esperado, né? Nublado, abafado, mais quente, né? Então vamos tratar exatamente desse tema hoje, né? Sobre a poeira inteligente, né? Que está sendo liberada pelos aviões e geoengenharia para supostamente reduzir o aquecimento global, não é mesmo? Nossa, a gente vê aí, né? Os céus cinzas, né? E o sol ao mesmo tempo saindo, né? A gente vê isso aqui, né? E para as pessoas que, né, não conhecem exatamente o que está acontecendo, não têm a ciência disso, né? Pois é mais fácil você ignorar, né? É como diz aquele ditado, né? O que sabemos é apenas uma gota, mas o que existe é o oceano, não é mesmo? Pois bem, vamos à matéria do dia aqui, né? Por Renato Cunha, 6 de janeiro, recente, de 2025. Na matéria aqui do estilo urbano, que eu encontrei, né? E aqui diz: os governos democráticos estão contaminando o planeta inteiro para salvar o mundo das mudanças do tempo, do clima. A poeira inteligente Smart Dust, que estão jogando no céu com a desculpa de bloquear o sol para reduzir o aquecimento global. É, na verdade, um plano para criar uma camada de poeira que cai no chão e em todos os lugares, não é mesmo? É pulverizada na atmosfera, né? Para resfriar o planeta. Né? Poeira inteligente Smart Dust é uma tecnologia que utiliza o sistema de muitos minúsculos sistemas e microeletromecânicos MEMS, né? Como sensores, robôs ou outros dispositivos a parte do ecossistema conhecido como Internet das Coisas, ou Internet of Things, né? LOT, ou Internet dos Corpos, né? LOB. Né? MEMS pode detectar tudo, desde a luz até vibrações e temperatura, reunindo uma quantidade incrível de energia em seu tamanho pequeno em MEMS. E combina a detecção, uma fonte de alimentação independente, computação, comunicação sem fio em um espaço que normalmente tem apenas alguns milímetros de volume. Com um tamanho tão pequeno, estes dispositivos podem permanecer suspensos no ambiente como uma partícula de poeira. E aqui diz também que eles podem coletar dados incluindo aceleração, estresse, pressão, umidade, som e muito mais, né? Essa é a manipulação do tempo, do clima. Eles adoram brincar de Deus, né? Processar dados com o que equivale a um sistema de computador a bordo, e armazenar dados na memória, e comunicar dados sem fio para a nuvem, uma base ou outros memes, né? Perigos para a saúde humana, animal ou vegetal. Né?
A poeira inteligente contém todos os tipos de produtos químicos e metais, como bário, alumínio, grafeno, dióxido de silicone e uma dúzia de componentes, muitos deles prejudiciais ao meio ambiente e aos seres humanos, mas ainda assim são pulverizados. Os cananeus, chamados fenícios, por volta de 500 a.C., né, na história aqui, né, adoravam o deus Baal, né? Alguém conhece aí a história? Uma representação de Saturno, né, que significava crianças quando sacrificavam crianças quando tinham necessidade de sua ajuda divina. E hoje não é diferente, né? Os Rothschilds e outros banqueiros aristocratas da realeza e elites ricas continuam a sacrificar crianças ao Baal em troca de poder e riqueza. E os aerossóis contendo metais pesados como bário e alumínio, né, também contidos até na água, né, hoje em dia, também, como sempre, são despejados nos céus por aviões para baixar a frequência do planeta, né, tornando o ambiente mais agradável aos seres demoníacos do astral inferior 4D, que as elites prestam culto. Baal, né? Pois bem, então aqui tem uma ilustração aqui dele, né? Uma ilustração aqui. Bário, né? Olha só. Muito interessante, né? Todos os símbolos e nomes que conhecemos hoje da tabela periódica têm aí seus, né, significados ocultos, né? Muito interessante. Então, aqui percebemos aqui. Cientistas analisaram as águas pluviais de diferentes países da Europa e encontraram uma grande quantidade de agente laranja, alumínio, bário, arsênico e plutônio, né? São agentes cancerígenos, né? Nocivos a seres humanos, né? Esses químicos atacam o DNA das plantas, animais e humanos e impedem o crescimento normal das plantas para matar de fome os animais e pessoas. Milhares de aviões modificados para a técnica de geoengenharia estão lançando toneladas de metais pesados e químicos tóxicos na atmosfera, junto com a poeira inteligente, para modificar o tempo e também controlar toda a biologia da superfície do planeta. Essa poeira inteligente contém grafeno e nanorobôs. Não é mesmo? A mesma cabala que está por trás da farsa da agenda do tempo está modificando e contaminando o planeta inteiro. E todo esse crime hediondo está sendo feito por ordens da Federação Galáctica. Não é mesmo? Então aqui temos aqui também um vídeo. Pois bem, um avião ali pulverizando, né, um agente químico. O governo do México, né, denunciou em janeiro de 2023 que essa prática de geoengenharia é uma ciência falaciosa, que está a causar chuvas secas e prejudicar o ambiente, e as plantas, os animais e os seres humanos. Né? O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais do México publicou em 13 de janeiro de 2023 uma declaração. Estudos mostram impactos negativos devido à liberação desses aerossóis e que provocam desequilíbrios meteorológicos. Né? Existe uma, né, moratória internacional que continua em vigor contra a implantação da geoengenharia. Né? Entidades que lideraram o desenvolvimento da tecnologia de poeira inteligente desde 92 e grandes corporações como General Electric, Cargill, IBM, Cisco Systems e outras que investiram em pesquisas para poeira inteligente e aplicações viáveis, acreditam que esta tecnologia será disruptiva para as economias e o mundo todo. Né? Então aqui também, né, é o controle da superfície, né? É o controle, né, dos recursos, né? Tem muito mais aqui também. Até uma ilustração bem interessante, né? Retrata muito bem nossos dias. Né? Ladies and gentlemen, muito interessante, né? Então aqui também tem uma
Marcia Hore, né? Também fazendo menção a essas agendas, né? E a luta dela no Rio Grande do Sul, para que isso seja barrado, né? Embora seja como empurrar um tsunami com uma vassoura, não é mesmo? Pois bem, legiões irmãs, deixo com vocês mais essa matéria. Caso vocês queiram pesquisar e saber mais a respeito dessa matéria, é só acessá-la. Estilo Urbano, ok? Revista virtual aqui, né? E inteligência virtual, né? A Gosma Negra e Chemtrails, e mais artigos, né? Também relacionados aqui. Né? E aqui diz também muito mais, né? Sobre essas pulverizações de nanofibras e nanorobôs, né? Com o objetivo de controlar os organismos do planeta, plantas e animais. Muito interessante. Né? E foi detectada também a presença de múltiplas nanofibras, principalmente metálicas, contaminadas com a gosma negra, negativo. Programada em nanorobôs e poeira inteligente, contidos no fast food, né? As comidas que as pessoas pedem hoje em dia, né? Deliveries, né? Hoje em dia, na alimentação, estamos cercados de parasitas, né? Eu vi até um vídeo aqui no Fernando Betete, de uma doutora, né? Uma médica falando sobre os parasitas, né? Hoje em dia, carne de porco, carnes que você compra no mercado, você não sabe se você está ingerindo parasitas, né? Os parasitas, como eu vi no filme do Poltergeist 2, o outro lado, retratam o que os parasitas? Né? São embriões de demônios, né? Os parasitas, né? É como no filme do Poltergeist 2, que aquele personagem bebe uma garrafa de bebida alcoólica com um parasitoide dentro, né? Invadindo o sistema orgânico dele e também desequilibrando a família, né? Desequilibrando a família, provocando desequilíbrio na família, desentendimentos, né? Então, tudo isso tem uma origem, tem um porquê, né? Do porquê acontece. Então, aqui, fast foods e grandes marcas como hambúrgueres, nuggets e variantes de frango, bolos de batatas, Doritos, Cheetos e similares, né? Então, devemos tomar cuidado com o que comemos, né? E também como comemos. Eles também foram detectados em sopas pré-fabricadas, biscoitos e refrigerantes engarrafados, especialmente Coca-Cola. Né? Então, tudo isso é também o corpo rejeita, né? O corpo dá sinais de que algo não está bem no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o corpo já dá sinais, ou enfermidades aparecem. Ele, então, é expelido, né? Ele é expelido. A lista é muito longa para mencionar todos eles aqui, mas, essencialmente, quase todos os alimentos industrializados que, por sua vez, contêm elementos transgênicos, ou GM, contêm gosma negra programada, nanofibras e nanorobôs ou poeira inteligente. Né? E também aparecimento de novas doenças, né, ultimamente, né, doenças, viroses, né, como lá no Guarujá, nas praias, né, com água contaminada com coliformes fecais, por exemplo, né, reclamações de contaminações do esgoto ligado ao mar, às águas do mar, né, as pessoas se banham lá e são contaminadas. Né? E hoje também, pessoas sendo contaminadas até com alimentação intencionalmente, né, como arsênico em bolos, né, pessoas com intenções de fazer maldade com outras pessoas vão lá, pesquisam na internet e têm acesso a esses, né, agentes químicos cancerígenos. Né? Pois bem, irmãs, deixo com vocês mais essa matéria, e mais esse dia, e mais essa análise, essa reflexão. Cheia de suspense e mistério para um público seleto. E até o próximo. Despertando das ilusões fabricadas.